Olá, sejam muito bem-vindos ao Ação São Paulo, um espaço de diálogo, informação e debate sobre temas que impactam o dia a dia da sociedade. E hoje a gente vai falar sobre um tema crucial para o futuro da nossa sociedade, que é o direito à moradia. E para ajudar a entender, né, dessas dinâmicas, desses problemas da moradia e também dos programas que podem beneficiar a população, eu recebo aqui o assessor parlamentar, Tiago Galo, que também é militante dos movimentos de moradia e também da campanha Despejo Zero. Tiago, seja muito bem-vindo. Ô, Guilherme, obrigado a todos e a todas aí que estão nos assistindo, né? E também agradecer o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, que tem feito um trabalho de fundamental importância aqui para o Estado, no sentido de fazer valer o direito da moradia. Tiago, para a gente começar, eu queria que a gente fizesse um panorama sobre esse direito à moradia e o panorama da questão da moradia, das problemáticas da moradia no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. O que a gente pode falar sobre essa questão aqui? Não, bacana, Guilherme, bacana. Bom, né, o Brasil, como é de conhecimento, né, de boa parte aí da população, é um país que figura aí entre os países mais ricos do mundo, né, Guilherme? Né, o Brasil hoje tá entre as 10 maiores economias do mundo, mas também está entre os países mais desiguais do mundo, né? Uhum. É o 14º país em desigualdade, né, social no mundo, né? E isso gera diversos impactos, né? Econômicos, do mundo de trabalho, da garantia de direitos, e não é diferente na questão da moradia, né? Como que pode ser normal, né, um país que está entre os 10 maiores do mundo, entre os países que mais terra tem, entre os países com maior território, né? Você ter tanta moradia desocupada, tanta terra desocupada, sem cumprimento de função social e ao mesmo tempo ter uma população tão grande, né, que tem o direito à moradia, mas que não consegue exercer esse direito de moradia, né? Então, né, atualmente no Brasil, né, nós temos aqui mais de 6 milhões de famílias no país que ou pagam aluguel, ou moram de favor, ou moram em áreas de risco, enfim, famílias que não têm ali respeitado, né, o seu direito, que é um direito constitucional, né, o artigo 5º e 6º da Constituição brasileira, em seus direitos fundamentais, né, coloca a moradia como um direito, né, constitucional, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que também aponta que a moradia é um dos principais direitos a serem exercidos pelo cidadão, né, pela cidadã. Né? Então, no Brasil, são mais de 6 milhões de moradias. No estado de São Paulo, mais de 1 milhão de famílias também hoje não têm moradia, fora 3 milhões de famílias que moram em situação de vulnerabilidade, né? Em comunidades irregulares, em assentamentos precários, em ocupações, né? Quem está aqui ouvindo e atua dentro do mandato também dos movimentos, né? Se depara cotidianamente, né? Todos os dias, né? Em diversas lutas, em várias frentes de atuação para poder fazer valer esse direito. Então é um desafio muito grande, né, para o governo do presidente Lula, é um desafio muito grande aos gestores públicos aqui dos municípios, também a gestão aqui do governo do estado de São Paulo, né? E o mandato do deputado tem exercido um papel muito importante, porque para além de legislar, construir propostas e leis, vamos falar um pouco à frente sobre isso, para o Estado, tem feito também um trabalho por entender que a organização, né, social e popular, para fazer valer esse direito é importante, tem feito uma atuação em todo o Estado de São Paulo nesse sentido, né? Nesses 2 anos aí de mandato, né, o mandato atuou em mais de 40 municípios, né, seja orientando, né, a gestão pública em como participar dos programas, em como fazer o combate, o enfrentamento, né,
àqueles que entendem que moradia não é um direito, Hum. né? Como também tem feito atuado, né, na organização aí dos movimentos sociais, no movimento de base, né, com diversas associações, entidades sociais, movimentos populares organizados, para a partir dessa luta popular, né, também fazer valer, né, aí o direito da moradia. Certo. E a gente sabe que há uma articulação hoje em dia muito grande, né? Eu acho que é um pouco indissociável um tema do outro, das questões climáticas com a questão da moradia. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, é interessante, né? Hoje a gente está fazendo um enfrentamento. Haja vista aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, no último ano, né? São cada vez mais chuvas, cada vez mais intensas, né? Em um prazo de tempo menor, né? E aí com o crescimento até desordenado das nossas cidades, elas sofrem os impactos, né? E são muito claros esses impactos, né? Basta uma chuva, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo ou nas cidades da região metropolitana, e logo o que nós vemos são ruas alagadas, enchentes, desmoronamentos, né? Enfim, uma série de tragédias, né? Já anunciadas, e a gente tem visto pouca efetividade, por exemplo, do governo do estado de São Paulo no combate a isso, né? Qual que é a política que hoje o estado de São Paulo tem adotado? Tem adotado a política de atuar nas regiões periféricas do estado, né, no sentido de fazer o processo de remoção, e muitas vezes de remoção truculenta e forçada da população que vive na periferia. E como a gente falou aqui no início, né, o Brasil, está entre, né, os estados do mundo mais desiguais. Então, quem é a população que mais sofre com o advento climático, com as chuvas? É a população periférica. Porque é na periferia que estão as maiores distorções Uhum. sociais. É lá que você tem uma população que ganha menos, que tem menos acesso a políticas públicas, não só de moradia, é É. verdade, a saúde e a outras, Uhum. mas na pauta da moradia é muito evidente, porque muitas vezes essas comunidades elas estão em determinadas regiões, inclusive sendo consideradas como áreas de risco. E que por muitas vezes essas comunidades ocupam esses espaços não apenas porque querem, mas é por É. falta de política pública habitacional, por falta de possibilidade, de oportunidade, porque é isso, né? A família ganha um salário mínimo, vive de benefício, como é que ela hoje vai exercer o Uhum. direito à moradia digna, né? Infelizmente, a gente viveu até a nossa Constituição de 88, moradia não era considerado um direito constitucional, Uhum. né? Em tantos séculos de história do Brasil, e ainda assim moradia não era considerado um direito constitucional, né? Quem é que tinha e detinha terra? Né? Justamente aqueles que têm o poder econômico, né? E aí moradia sempre foi encarada como mercado, né? Então, Uhum. Guilherme, se você trabalha, se você tem uma boa renda, você compra sua moradia. Mas se você não tem, você não consegue adquirir sua moradia. Uhum. E aí você esquece que, independente da sua condição social, da sua classe social, do seu poder de adquirir uma moradia, independente dessa situação, você fica cerceado desse direito. Porque quem regula hoje é o mercado. Uhum. Então, é muito importante, né, que o poder público e o mandato tem feito essa provocação, né, exerça, né, faça valer esse direito da moradia a partir da construção de políticas públicas que garantam, né, crédito, recurso, financiamento, eh, e que tenham um olhar, né, um olhar para esta organização social, né. Estamos fazendo agora 2 anos também falando aqui do estado de São Paulo, da tragédia de São Sebastião, né, lá na Vila do Saía. Tenho certeza que muitos companheiros e companheiras que estão aqui É. assistindo o podcast, né,
vão se lembrar, né? Mais de 60 pessoas perderam ali seus Uhum. entes queridos, Uhum. né? Uma comunidade que existe já há anos, as pessoas ali se conhecem, todas elas, conviviam ali com a ausência do poder público, buscando sempre alternativa para levar mais dignidade para a comunidade. E com as chuvas, o que que aconteceu, né? Teve lá um desmoronamento e mais de 60 É, pessoas perderam suas foi muito vidas, né? triste. E a gente não vê, né, nenhuma ação efetiva do governo do estado ou da prefeitura que hoje dê conta, né, de atender essas famílias. Pelo contrário, eles colocaram lá uma sirene, Guilherme, Hum. que se você ouvir, você não vai acreditar. Quando parece que vai chover, é uma sirene altíssima que toca na comunidade. E essa sirene, todo mundo da comunidade ouve, para que as pessoas sejam Uhum. informadas, né? Possam ser informadas que vem ali uma chuva forte. Mas veja, para onde essas famílias vão Exato. ao tocar a sirene? Não existe um plano de contingenciamento, né, dessas regiões aqui no estado. O único plano de contingenciamento que existe é o de higienização, de retirar essas famílias É, dali, levar cada vez elas mais longe para as regiões exato. mais periféricas, com menos infraestrutura, com menos acesso ao serviço público, à saúde, Uhum. à educação, a um transporte de qualidade, né? Em quem dirá a moradia. É. É uma Tá? necropolítica, né? Totalmente nessa região, né? Sim, sim. É. São Sebastião é um exemplo disso. Tivemos isso numa atuação muito forte no mandato no Morro do Fórum, na cidade de Ubatuba. É, desculpa. Temos ali, vim para cá aqui no caminho, estava combinando uma ida lá para a região de Parelheiros, em Vargem Grande, com alguns companheiros e companheiras de lá, né? E é muito a falta de percepção, muitas vezes, da gestão pública de que moradia é um direito é um grande equívoco, Uhum. porque tem uma comunidade também ali na cidade de Santo André chamada Lamartine, quem estiver ouvindo aqui, vai saber. Eles resolveram fazer um projeto numa região conhecida como Jardim Santo André, um projeto de requalificação urbana. E aí eles vão recuperar as áreas degradadas daquela comunidade, né? E por ser uma comunidade periférica e com a ausência do poder público, ela foi crescendo, né, de maneira Uhum. desordenada, desenfreada. Lá moram mais de 4.000 famílias, né, em situação de vulnerabilidade, Uhum. casas de madeira, sem saneamento ambiental adequado. Isso passa desde a limpeza urbana até água, esgoto e tudo mais. E aí a prefeitura resolveu, né, fazer ali um trabalho de requalificação urbana, buscou investimento, inclusive do governo federal, né, do governo do estado, do governo municipal, da iniciativa privada, né, Uhum. convênios com empresas estrangeiras, né? E apresentou ali um projeto chamado Floresta, uma floresta urbana para o Jardim Santo André. Então tem recurso para recuperar todas essas áreas, mas não tem recurso para atender habitacionalmente essas famílias. As famílias vão ter que sair dessas Uhum. áreas, vão ser colocadas ali, né, em um auxílio aluguel de O R$ 460. que que você paga com R$ 460? Não paga nada, nós sabemos, né? É. O povo aqui que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quanto custa um aluguel? É. Né, nas nossas cidades. Aqui na região metropolitana de São Paulo, até mesmo no interior, no Uhum. litoral ainda pior, né, o custo, né? Então, R$ 460, muitas vezes por 6 meses, sem garantia de que esse auxílio seja recebido até que a pessoa receba uma chave de uma nova moradia, com uma promessa futura de um empreendimento habitacional para atendimento dessas famílias, mas sem prazo, sem saber onde é, Uhum. de que forma, em quais critérios, em que condição essas famílias serão atendidas, né? Então, você tem recurso para fazer, muitas vezes, a requalificação urbana, mas por não entender que moradia de fato é um direito, primeiro deveria se pensar, né? Então, para onde vão essas famílias? Então, a partir daí, pensar a requalificação. E Uhum. por que não, né, recuperar essas áreas degradadas com as próprias famílias, né? Incluindo a Já própria comunidade. existe hoje, né, a partir
da lei de REURB de 2017, né? Muita condição, inclusive, né? De se regularizar urbanisticamente essas áreas e a partir daí fazer a regularização fundiária, né? Tem ferramenta, tem instrumento, tem recurso público para isso, mas o que falta muitas vezes mesmo é a falta de entendimento do poder público, seja ele municipal ou estadual, né? No sentido de incluir como prioridade, né? A questão da moradia e da habitação, né? Perfeito. Uma coisa que eu acho interessante que a gente pode discutir um pouquinho mais é a questão dos programas, né, sociais, os programas que a gente tem para acesso à moradia. A gente sabe que a questão da moradia é uma preocupação do governo Lula desde o começo, desde o primeiro mandato, foi uma preocupação, né? E que há uma preocupação também do mandato do deputado Luiz Cláudio Marcolino de trabalhar nessa causa, né, de legislar também por essa causa. E gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre os programas, até porque uma das nossas principais bandeiras aqui também, né, é essa questão de trazer os direitos, de informar os direitos para a população, para que a população possa também acessar, né, esses programas e saber dos seus direitos também. Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre alguns dos programas. Claro que a gente não vai ter tempo, obviamente, de detalhar todos, porque os programas a gente sabe que tem vários, mas principalmente Minha Casa Minha Vida e a lei também que o deputado tá propondo. Não, bacana, Guilherme, né? Assim, lembrando que os programas, eles são resultados do debate Uhum, intenso, né, com a sociedade civil e principalmente com a sociedade civil organizada, né? Então, a partir do primeiro governo ainda do presidente Lula, né, com a possibilidade de, através das conferências, né, nacionais, a gente conseguiu criar diversos programas, né, de produção habitacional. Né? E aí, levando em consideração que no Brasil são mais de 6 milhões de uhum, moradias, né? Então, uhum, estamos falando aí de um universo com certeza de mais de 30 milhões de pessoas. Ainda que esse dado, Guilherme, a cada ano esse número cresce, uhum, embora a retomada das políticas públicas. Mas a conferência, e aí voltando para a conferência, ela teve um papel muito importante, né? Porque foi através da conferência em que a sociedade pôde, né, apresentar suas pautas e as suas demandas, né? Nós temos aqui, por exemplo, na capital, a Conferência das Cidades, né, em outras cidades também. Ali a gente elenca quais são as melhores propostas para a questão do enfrentamento do direito à moradia digna, né? E a gente leva essas propostas para a conferência estadual, depois para a conferência nacional, as melhores propostas uhum, que estiverem ali selecionadas serão apresentadas na conferência estadual e para a nacional. E também a gente elege, né, delegados e delegadas, né, membros da sociedade civil, dos movimentos sociais, do parlamento, né, também não apenas dos movimentos sociais, mas também do meio empresarial, que também é necessário o diálogo, né, com o meio empresarial, dos gestores públicos. Levamos essas propostas para a Conferência Nacional e a partir dessas conferências, programas como Minha Casa Minha Vida e outros programas, eles foram criados. Então, ainda na primeira gestão do presidente Lula, né, o programa Minha Casa Minha Vida foi uma verdadeira revolução, assim, do ponto de vista da operação e da liberação do crédito, né, principalmente para as famílias de menor renda, né, famílias que hoje nós chamamos de faixa 1, uhum, que são as famílias que ganham até 2 salários, né? Na uhum, verdade, hoje a portaria regulamenta para famílias que ganham até R$ 2.640 de renda, né? Agora, nos próximos dias, deve estar saindo uma nova publicação, porque aí vamos lembrar, né? O presidente Lula, quando ele retoma o governo, ele retoma também o programa, né, do Minha Casa Minha Vida, porque a partir do golpe dado à presidenta Dilma, uma série de programas sociais também foram extintos. uhum, E o programa Minha Casa Minha Vida foi extinto, né? Ele deixou de ser utilizado e aplicado
portanto, e era ali o programa que disponibilizava dinheiro, recurso para a produção habitacional para quem ganha um salário mínimo, 2 Uhum. salários mínimos, e o governo golpista que estava aqui, ele criou um outro programa chamado Casa Verde e Amarela. Uhum. E que não era meramente uma mudança de nome. Ele mudou o programa. Entendi. Porque o Casa Verde e Amarela, ele não financiava para quem ganhava um salário mínimo. E nem 2 salários mínimos. Era a partir de 3 salários mínimos. E Uhum. não tinha nenhuma política, né, de subsídio, né? O governo do presidente Lula e os movimentos, nós entendemos que moradia é um direito e que, dado ao modelo econômico baseado no capital e no lucro, e que no Brasil é muito selvagem, né? Muito. Muito selvagem, só é possível quando você subsidia essas políticas públicas. E o que é o subsídio, você que está nos assistindo? Nada mais é do que o governo utilizar os recursos públicos para poder garantir que aquela família que ganha um salário, que não conseguiria ter um financiamento, consiga ter um financiamento pequenininho, que caiba no bolso dela, que ela consiga pagar em um prazo curto de tempo e que a maior parte desse recurso de investimento, quem paga é o governo federal. Uhum. E aí você tem várias linhas, né? Então, o Minha Casa Minha Vida tem um papel muito importante. Eu acredito que, temos certeza que é o maior programa do mundo, né, de produção habitacional, né? Com a retomada do governo Lula, 1.250.000 famílias assinaram os seus Nossa. contratos, né, do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Uhum. O que é muito representativo quando a gente fala de um universo de 6 milhões de moradias como déficit habitacional. Uhum. Estamos falando aí que em 2 anos estamos atendendo desse suposto déficit, que talvez tenha aí, ele aumenta e tal, mas quase que 20% da demanda inicial colocada, né? Uhum. Então, em 2024, né, existe ali, né, a publicação das portarias que regulamentam, né, o programa. Essas portarias, elas são gestadas, né, pelo Ministério das Cidades, né, e a operação financeira de contratação desses contratos é a Caixa Econômica Uhum. Federal, né, quem faz. Perfeito. E para a gente explicar, né? Porque eu acho que talvez muita gente que esteja em casa nos assistindo agora tenha diversas dúvidas sobre o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, como é que você explicaria assim de forma, né, clara e tal, né? Como é que é o caminho para acessar o programa? Quais são as etapas? Como é que ele funciona? Bom, o primeiro passo é a gente entender, né, na nossa cidade, no nosso município, né, quem são, né, aquelas famílias que estão, né, dentro desse déficit habitacional que eu apresentei aqui, né? Então, o primeiro passo é organizar essa demanda, é organizar as famílias, né? E aí você tem várias formas, né? Você tem a gestão pública que atua de uma maneira e você tem os movimentos sociais que atuam de outra forma, né? Muito mais ali um trabalho de base. Então, o primeiro passo a ser dado é a identificação dessas famílias. O segundo, para viabilizar o projeto, o segundo passo é a terra, né? Nós ainda não há tecnologia possível de se construir moradia que não seja na terra, Uhum. né? Exato. Então, precisamos de terra. Então, é necessário que no território, você que está nos assistindo e acompanhando, consiga fazer um mapeamento, né, de onde nós temos terra dentro da nossa cidade, né? Em que região que está, qual que é o preço dessa terra, qual é o custo, né? Essa terra, ela tem algum impedimento legal para que você produza ali o projeto, como por exemplo alguma questão ambiental, Uhum. né? Quais são as condições, as características desse terreno, qual é o tamanho dele, né? Como é que está a documentação dessa área, isso é um segundo passo muito importante. O terceiro passo, Guilherme, é a elaboração de projetos, né? Afinal de contas, né, você produzir um empreendimento habitacional com 100 unidades, com 1.000 unidades, requer
conhecimento técnico. E aí é necessário que se tenha assessorias técnicas, né, e de preferência que tenham, né, o know-how, o conhecimento e a experiência, expertise em produção de projetos habitacionais para Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o programa, né, dentro das suas resoluções, ele normatiza também o padrão para os parâmetros dessas unidades habitacionais, dessas casas, ou casa, ou apartamento. Uhum. Ele vai lá dizer, por exemplo, que, né, a gente precisa garantir, dentro do empreendimento habitacional, acessibilidade à pessoa com deficiência. Ele vai exigir que também tenha acessibilidade, né, e que seja adaptado para os idosos, né? Também vai exigir dentro do programa que você tenha qualidade de vida dentro desses conjuntos. Portanto, é fundamental áreas para equipamento, né? Seja ele de lazer, ou área verde, ou áreas institucionais, né? De organização comunitária, né? Ou até muitas vezes de implantação de equipamentos públicos mesmo, né? Uhum. Da municipalidade lá, a depender do tamanho, né, desse conjunto, né? Então, a assessoria técnica é um passo também muito importante. Então, primeiro são as famílias, entender qual é o universo dessas famílias, Uhum. quem são elas, qual é a renda delas, em que condição hoje elas estão vivendo. O segundo é a terra, o terceiro é a assessoria técnica e o quarto é o financiamento. Aí sim a contratação. Uhum. E não dá para pular etapa, né, Guilherme? Ah, porque aí eu quero entrar, já pegamos. Não, não dá para. Quando a gente fala de faixa 1, quando a gente fala de famílias com menor renda, veja, o governo federal pode subsidiar até 95% do valor daquele apartamento dela. Ou seja, ela vai pagar 5% Uhum. daquele imóvel durante 5 anos. Nossa. Passado o quinto ano, ela quita esse imóvel. O imóvel é dela, Uhum. sem nenhum tipo de financiamento a restar a partir dali. Entendi. E aí ela passa a ter a sua moradia. É evidente que uma vez contemplada, ela não vai poder ser contemplada novamente, porque olha só o tamanho aqui Do déficit do habitacional, déficit né? habitacional no É. país, né? Então tem que ser justo. Então, Uhum. por isso é tão importante entender a situação daquela família. Uhum. E como é que a família, então, ela entra nisso? Então, são alguns caminhos, né? Primeiro, a gente entende que a iniciativa popular e da organização social é o caminho mais competente, né, nesse sentido. É só a gente olhar diversos exemplos aí, e aqui conosco, muito perto da gente, dentro do trabalho que a gente faz, o MOAS tem feito Uhum. esse trabalho, né, de produção habitacional, né, através da companheira Vani, viu, Vani, se estiver nos assistindo aí, uma companheira que tem sido ferramenta mesmo de luta em várias cidades aqui do estado conosco e tem produzido, né, Uhum. alguns projetos habitacionais, está em construção. Então, a partir do MOAS, que é uma entidade autorizada pelo Ministério das Cidades, porque existe um processo, Guilherme, né, para que a entidade, que os municípios se qualifiquem, que passa por uma habilitação. Então, esse processo de habilitação exige que as entidades se qualifiquem. Se qualifiquem como? Com sua documentação, com as suas certidões em dia, que não tenha problemas de ordem legal ou Uhum. judicial, né? Que tenha ali uma entidade formada por uma diretoria, né, idônea, né, que de fato tenha, né, uma atuação no ponto de vista da organização, na luta pelo direito à moradia, que faça ali um trabalho de formação política. E quando eu falo de formação política, não é uma formação política partidária. Uhum. É uma formação política do ponto de vista da origem do que é a política, que é do direito, né? E o mandato tem feito muito essa discussão, né? Seu direito é minha luta, Exato. né? Então quais são os direitos que o Guilherme tem, que você que está assistindo tem, que eu tenho, né? Então é esses direitos que a gente vai discutir e formar para que as pessoas, né, busquem, neste caso, o direito à moradia.
E aí você tem processos de formação, de participação, de controle popular, né? As entidades, elas geralmente se organizam, né? E priorizam as famílias que estão ali sempre presentes nas reuniões, né? Nas assembleias, que contribuem para que a luta, né, tenha efetividade, para que se conquiste a terra, para que se conquiste um projeto e para que se conquiste um financiamento, né? Uhum. Então, não é uma questão de sorte. Há algum tempo atrás, não sei se isso ainda existe, mas é um absurdo, né? O CDHU fazia sorteio, É, né? Ele chamava a exatamente. população da cidade lá para um estádio, É, como se a moradia fosse uma questão de sorte. E não é, né, é Guilherme? um A direito. moradia é um direito. Quer dizer, eu tenho a moradia porque eu sou sortudo. É, E o meu amigo ali não é sortudo, então ele não tem a moradia. Mas que direito é esse, né? exato. Então, as entidades, ela têm uma metodologia de trabalho que, para além de garantir, né, a partir da habilitação e do financiamento, que o projeto efetivamente possa ser construído e entregue, né, ela também tem, né, um papel de formação, para que aquele cidadão também aprenda depois e consiga se adaptar a conviver em comunidade, né? Porque quando você sai de uma casa que é só sua e você vai para um condomínio, aonde vão ali dividir aquele mesmo espaço 100 famílias, Uhum. você precisa respeitar, né, a maioria, as decisões, o que que é prioridade, o que que não é. E a entidade tem feito esse trabalho muito interessante, né, aqui no estado de São Paulo, né? O MOAS, por exemplo, assinou lá a compra do terreno e a assessoria técnica em São Carlos, Uhum. também em Ribeirão Preto, né? Agora, né, nesse momento, essa última semana, tivemos ali reunião em Presidente Bernardes, onde vamos lá também, né, compramos o terreno e estamos agora produzindo um projeto para atender 147 famílias. Isso do ponto de vista das entidades. Uhum. Agora, também existe a gestão pública como interessada, né? Não é interessada, mas ela tem o dever Sim. também, né, de trabalhar, né, para que esses projetos aconteçam. Então, a relação do poder público com as entidades precisa ser muito melhorada, Hum. né? Haja vista aqui a última conferência das cidades da cidade de São Paulo, que no último dia da conferência, onde tinha a participação de mais de 4.000 pessoas, né, elegendo ali as suas delegações e as suas propostas para levar para a Conferência Nacional, que vão transformar depois em política pública, de financiamento, de produção, né? E não tinha nenhum gestor público, né? No Surreal, né? dia da... É surreal, É. né? O secretário de habitação do município não estava lá, né? Os dirigentes da política pública e da gestão pública, que são os mesmos que muitas vezes promovem despejo Aham. e que falam que não há o que fazer, né? Não estavam num fórum de discussão democrático e que tudo que fosse defendido ali iria para uma conferência nacional e que depois poderia se transformar em política pública, portanto, ferramenta para o gestor público, Sim. né? E aí eles não estavam, né? Para ouvir ali 4.000 pessoas que passaram um domingo, Nossa. o dia inteiro reunidos discutindo essa pauta. Ou seja, é necessário que o poder público primeiro tenha um entendimento de que precisa aprimorar, melhorar, receber os movimentos sociais e não Uhum. criminalizá-los. A gente vê isso acontecer em diversas cidades do estado de São Paulo. Se eu for citar aqui nesses 2 anos, até poderia citar exemplos de municípios que a gente praticamente foi expulso, Uhum. né, da sala por defender um direito da moradia, é um absurdo, né? É um absurdo. Então, isso não é possível. E depois também o poder público tem, né, recurso, né? Não né, eu acho incrível, assim. Você olha para os orçamentos dos municípios e você não tem 1% do orçamento Hum. desses municípios destinado para produção habitacional. 1%. Nossa. Não estou falando de 2 ou de 3, né? É 1%. Né? Se tivesse 1%, você sanearia diversas situações. Nem isso não se tem. Uhum. Né? E você também tem,
em diversos municípios do estado, e essa realidade muda bastante quando se fala de capital e interior, muitas vezes municípios já menores, que têm uma demanda ali habitacional grande, né? Você aí que está nos assistindo, tenho certeza que muitos gestores públicos vão assistir aí estão assistindo aqui o podcast, né? Ação São Paulo, que também tem o interesse, né, de apresentar programas como Minha Casa Minha Vida, ou seja, de fazer todo esse processo, de Uhum. organizar a demanda, achar o terreno, fazer Uhum. o projeto, mas que muitas vezes, né, o município não tem condições, Sim. são pequenos, não tem muitas vezes uma equipe técnica, né, não conhece como funciona a inserção desses projetos dentro da plataforma do programa Minha Casa Minha Vida, né? E aí eu acho que daqui para frente da nossa entrevista acho que é legal eu detalhar um pouco melhor para que o gestor público também possa apresentar, né? A Uhum. gente tem sido procurado, viu, Guilherme? Por gestores, Por assim, pra... gestores, né? Até nossa companheira Penelope, né, que também deve estar assistindo, tem recebido, né, muitos gestores junto com o deputado, né, sejam eles prefeitos, secretários ou técnicos, Uhum. né, da gestão pública, para conhecer como funcionam esses programas, para se qualificarem, para Uhum. buscar, até porque muitas vezes o município, quando eu falo, pô, não tem 1%, mas também tem município que não tem orçamento quase que nenhum, Aham. né? Então é importante, né, estar alinhado com isso, né? E como é que funciona, né, Guilherme? Não sei se eu estou Não? avançando muito, ou Tá falando mais, ótimo. é isso, né? Agora, no ano passado foi publicada a portaria que regulamenta o Minha Casa Minha Vida. Uhum. E aí você tem duas modalidades no programa. Você tem uma primeira modalidade que é o FAR. O que é o FAR? É o Fundo de Arrendamento Residencial, né? O FAR permite que a iniciativa privada e também que os municípios acessem os recursos a fundo perdido. Ou seja, o que é o fundo perdido, né? É um recurso que você vai receber, mas que você não vai ter que devolver para Certo. o governo federal, né? E aí existe uma série de critérios para enquadramento, né, desses projetos. E aí ele é dividido em três etapas, né? A primeira etapa é habilitar o município. Então, quando a gente fala de FAR, o município precisa ser habilitado, né? Então, no processo do ano passado, primeiro foi feita a habilitação, dentro da plataforma do próprio Ministério das Cidades, né? O município vai ter que inserir ali toda a sua documentação, né? E uma série de exigências e solicitações. Junto com essas exigências, pelo menos um estudo de um projeto. Então tá, eu vou lá, eu sou prefeito, você que é prefeito, prefeita, gestora pública, né? Você vai ter que fazer um estudo inicial, né, de um projeto na sua cidade. Então, eu quero fazer aqui, tem um terreno que ele é público, né? E aqui eu quero destinar aqui a construção de 100 moradias. Então, ele vai ter que fazer um estudo inicial, Uhum. básico. Não precisa ser um projeto aprovado, detalhado, não, básico. E aí você manda para a plataforma. Sendo habilitado e selecionado esse projeto, aí você, que é gestor, que é gestora, vai começar a partir dali dialogar com a Caixa Econômica Federal, com a Superintendência Regional, que faz a gestão dos projetos da sua região, do seu território, né? Então, lá, cada superintendência tem um departamento que a gente chama de GEAB, que é uma gerência de habitação, que vai te orientar como esse projeto tem que estar. A partir do que? A partir da portaria que regulamenta aquilo que nós estávamos falando. Olha, o projeto tem que Uhum. ter isso, De todos aqueles aquilo. passos que você elencou, basicamente. Isso. Então, a Caixa vai analisar o seu projeto e vai enquadrar ele. Por quê? Também a gente tem que lembrar que existe um valor, né, disponibilizado para cada unidade habitacional e ele varia Uhum. de acordo primeiro com o projeto e também de acordo com o limite, o teto do que o programa possibilita pagar para cada unidade habitacional, né? Atualmente, na região metropolitana do estado de São Paulo,
A gente fala em R$ 170.000, né? Podendo ter um acréscimo, né, de 10% desse valor, se estivermos falando de empreendimentos que já têm toda a infraestrutura ali colocada pelo município. Uhum. Ou seja, esse valor pode ser um pouquinho mais alto, né, se for 170 e conseguir 10%, é mais 17 mil, daria 187, se eu não errar na conta, Uhum. né? E também existe a possibilidade, né, de você incluir dentro desse recurso orçamentário, a depender da necessidade do empreendimento, contrapartida, seja ela do município, mas também pode ser através do programa Casa Paulista do governo do estado, que assinou recentemente, junto à Caixa Econômica Federal, um convênio para liberar até R$ 36.000 por unidade, né, para 28 mil moradias no estado de São Paulo. Né? Por entender principalmente que na região metropolitana a terra é cara, né? O mercado ele é, como que eu vou colocar, ganancioso, Muito. porque quando ele vê crédito ele sobe o preço, Uhum. né? Especulação, etc. Especulação imobiliária, É. né? Muitas vezes o dono da terra prefere ficar com a terra parada É. lá valorizando, ao invés de cumprir a função social ali daquela propriedade e negociar para que ali se tenha um projeto, Uhum. né? E muitas vezes pelo próprio poder público, né, que não garante, né, um estoque de áreas e de terras para produção habitacional, né? E aí é uma questão muito estruturante, porque quando se fala que faltam 6 milhões de moradias no Brasil, eu não tenho dúvida que tem mais de 6 milhões de moradias fechadas Ah, com e certeza. desocupadas. Com certeza. E também não tenho dúvida que nesse Brasilzão de meu Deus que a gente tem aqui, duvido que não tenha terra o suficiente para Tem. produzir essas moradias, né? E se tratando do país que está entre as 10 maiores economias do mundo, né? E aí não é normal, né, Guilherme? Uhum. Como você pode estar entre as 10 maiores economias do mundo e ser o 14º país em desigualdade É, social do mundo, exato. né? Então não é normal, Não. né? Não é normal. Então quando a gente vê o governo falando que tem que isentar imposto de renda para quem ganha menos que 5 mil, quando o governo fala em reforma agrária, Uhum. né? Quando o governo fala em reforma tributária, quando o governo fala em programas de assistência social e de redistribuição de renda, esse é o caminho mesmo. Porque se você não tiver políticas que permitam que esta população, que hoje está excluída de absolutamente ou de quase tudo, né, acessem esses programas, você que está ouvindo aí, que ganha um salário mínimo, que não tem a moradia, que mal consegue comprar os itens ali no mercado para se alimentar, né? Um direito tão básico, né, de Uhum. moradia, Guilherme, Uhum. tão básico, né? O que os movimentos querem? Você que está nos ouvindo, né? O que as pessoas que não têm moradia querem? Querem um teto digno, É. decente, uma casa que ele não tenha medo que a chuva leve, ou que a polícia bata a sua porta e te ponha para fora. Uhum. Que você, depois de um dia cansado de trabalho, Guilherme, chegue em casa e possa sentar à mesa com a sua esposa e com seus filhos e fazer uma boa refeição e conversar como foi o seu dia. Uhum. Que você consiga deitar numa cama decente e descansar para um Sim. dia seguinte de muito trabalho, né? É um direito tão elementar, É. é um direito humano tão básico que é quase que inacreditável que muitas vezes a gente veja aí esses movimentos sendo criminalizados Sim, com por fazer a certeza. luta. Então, você que está ouvindo, que também quer do poder público, tem que entender que esse direito que é tão básico, o poder público municipal tem condições. Uhum. Como? Destinando terra, destinando recurso no orçamento, né? Buscando inclusive apoio dos mandatos, né? Uhum. Dos seus vereadores, dos seus deputados, né? Como tem acontecido muito com a gente aqui no mandato do Luiz Cláudio Marcolino, onde a gente possa, muitas vezes, com uma simples orientação, né? Organizando um pouquinho ali a cidade para isso, a gente consegue acessar, né? Esse programa. Então, o FAR é a primeira linha. Uhum.
né, que a gente pode, né, trabalhar. O FAR fechou a portaria no ano passado. Alguns empreendimentos dentro desse universo de 1.250.000 contratos foram via FAR. E que eu e o deputado, né, o deputado esteve em Brasília há alguns dias atrás, né, e nós fomos ali informados, né, que ainda no mês de maio, né, iria ser publicada uma nova portaria, né, apresentando, né, para os municípios a possibilidade de apresentar novos projetos. Porque naquela primeira etapa, muita gente não conseguiu apresentar. Uhum. Alguns empreendimentos que apresentaram na primeira etapa não conseguiram concluir as exigências todas até a contratação, mas que agora terão nova oportunidade do governo do presidente Lula, né, de apresentar, né, esses projetos para poder, né, ali produzir as moradias. Então, o FAR é um caminho. Uhum. Tem um segundo caminho que é o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, né? Esse caminho ele passa, né, pelas entidades organizadas Certo. do Estado, que também que também precisam ser habilitadas e a partir da sua habilitação passar pelo processo também, né, de enquadramento dos seus projetos e dos parâmetros e dos projetos arquitetônicos. Além disso, também todo o trabalho técnico social, né, que é de acompanhamento dessas famílias, né, desde a organização, né, você que está em Presidente Bernardes agora, que está nos assistindo, desde ali do dia que você foi chamado, perguntando para você se você tinha casa própria, e você foi na reunião, meio que, eu vou lá para ver o que é esse negócio aqui, para ver se dá certo. As pessoas chegam lá assim. E aí, a partir dali, começaram a entender que ela tinha que participar do processo, ela tinha que estar na assembleia, ela tinha que estar nas reuniões, ela tinha que participar da gestão desse projeto, né, de uma maneira comunitária, conjunta, né, organizado ali na base da sociedade, né, até que se conquiste a terra, depois os projetos, a construção e a entrega das chaves. Lá a gente já avançou. Tem um grupo lá de mais de 250 famílias, você de Bernardes que está ouvindo, tem já a terra, tem um projeto que já foi protocolado na prefeitura, agora vai passar, assim que sair a portaria do FDS, que estão dizendo que vai ser no meio do ano, né? A gente ainda não tem ainda, né, a certeza, né? Temos que esperar sair a portaria. Estamos lutando com o conjunto dos movimentos sociais para que em julho, né, saia essa nova portaria com esse novo processo de habilitação para aquelas entidades que, assim como nos municípios, não conseguiram enquadrar os seus projetos, tenham a oportunidade de apresentar agora, né, enquadrar os seus projetos. Então, você aí que é de entidade organizada, então, a gente tem aqui, com certeza, uma galera da Zona Norte de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, da capital aqui. Tem aí comunidades lá do interior, da região de Prudente, comunidades da região ali de Araçatuba, do Litoral Sul, do Litoral Norte, do Grande ABC Paulista, de Osasco, enfim, tem diversas entidades. Hoje o mandato está organizando em torno de 15 entidades aí para tentar, né? Temos como objetivo, como foco e como missão habilitar essas entidades para que elas possam também produzir, né, os seus projetos. E aí, assim, é só você ir conhecer, Guilherme. Uhum. Não sei se você teve oportunidade. Você Nós teve tivemos oportunidade? recentemente, conhecer o Moas e tal. E o que vocês acharam lá da construção? Achamos incrível, né? Porque a gente teve a oportunidade também de conversar com as famílias, então, inclusive em breve vai sair um documentário que a gente teve a oportunidade de gravar com o Moas e com as famílias. E é muito incrível todo o trabalho que é feito e o quanto isso muda a vida das pessoas, né? O quanto tem transformado, porque conversamos também com famílias que já receberam seus imóveis e é sensacional, assim, o quanto isso traz de direitos e o quanto transforma a vida de todo mundo da família é sensacional. E você viu a qualidade da Não, é construção? incrível, assim, é Nós não, alto nível de nós não qualidade. estamos falando de um estúdiozinho do lado de um Exato, metrô que custa 500 exato, pau de 20 metros quadrados. exato. Né? Então é assim, a gente tá falando pô,
no mínimo 2 dormitórios, É. uma varanda, toda uma área de lazer. Não, e a família participando do projeto também, pensando como que é o seu apartamento, como que é a sua casa, ativamente de todo o processo. É incrível. Perfeito, é isso, né? Então, essa organização comunitária, Guilherme, que nós estamos levando, né, para o Estado para falar, olha, é possível fazer, Sim, sim, porque é um país que tem terra, exato. é um país que tem muita gente que não tem moradia, né? É um Uhum, país que tem recurso público sim, para essa produção habitacional, né? E que se tiver um pouco de entendimento e de compromisso com a uhum, pauta da moradia, vai ter uma política de Estado que, com o passar dos anos, vai ser melhor, inclusive, do que o próprio Minha Casa Minha Vida. sim, com certeza. Porque hoje o Minha Casa Minha Vida ele é um programa. Uhum, Ele é um programa, né? Ele é um programa onde você pode acessar recursos e produzir. Mas eu conheci um país, no Uruguai, lá eles têm uma federação chamada FUCMA, uhum, chama Federação de Uruguaianas de Casas e Vivendas, uhum, né? E lá a habitação é uma política de Estado. O que eu quero dizer com política? É civilizatória, uhum, né? O que eu quero dizer com política de Estado? Não é um programa. sim. Quando o Guilherme... Você é casado, Guilherme? Não, não sou casado. Então, quando você casar, se você morasse no Uruguai, você teria direito a uma moradia, Nossa, sensacional. né? Você já teria o direito à Aham, moradia. De que forma? Através da sua entidade sindical, uhum, que compõe essa federação. uhum, Então, você vai até o seu sindicato vai ter lá vários planos e propostas, né, que cabem dentro daquilo do que está no seu bolso, e aí você consegue, né, uhum, através do seu trabalho, né, ter lá os descontinhos, como se fosse um consignado, uhum, bem pequenininho, a preço de custo, de maneira sim. cooperativa, né, o acesso à sua moradia. O resultado disso é que o Uruguai é um país que não tem nenhuma favela, É. né? Por quê? Porque as- é uma política de Estado. Casou, você vai no cartório, casou, você já tem aquela pergunta, né? Quem casa quer casa, né? Exato. Então você vai ter lá a sua, você vai constituir uma família, você vai ter um direito, como se fosse, é um direito universal, Uhum. e restrito, Lá eles seguem a risca, como é a isso? água, Exato, como a água. exato. Que hoje também, infelizmente, a partir do governo Tarcísio, está virando comércio a É, água, né? tá mesmo. Entendeu, né? Então, nós estamos na contramão, né? Das políticas civilizatórias, do que o mundo tem feito, né, do ponto de vista de diminuir as desigualdades Uhum, sociais. Quando programas como Minha Casa Minha Vida falam disso, ele é um avanço sim, enorme nesse sentido. E eu acho que dá para avançar ainda mais a partir desse primeiro exercício do programa agora com a retomada sim, do governo. com certeza. E para além da questão do Minha Casa Minha Vida, né, a gente sabe que tem alguns gestores que estão também, né, preocupados e deputados também preocupados com a questão da moradia. O caso do deputado da Escola de Marcolino é bem emblemático disso, Uhum. que agora tem um projeto, na verdade, né? A Casa é Sua. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto e como é que ele vai funcionar. Não, bacana, Guilherme. Uma pergunta bacana porque é isso, né? Para além de a gente utilizar das políticas públicas que estão apresentadas, é a gente propor também, né? E aí o mandato, ele é muito ativo, né? Ele tem essas linhas, né? De legislar, de fiscalizar, né? E também de organizar a população na base, né? Uhum. É quase que um tripé, né? É. E aí, o A Casa é Sua, ele é uma iniciativa também da organização de diversos movimentos, né? Hoje dentro, e se você quiser participar, você que está assistindo dentro do mandato do deputado, nós construímos um núcleo de habitação, né? Uhum. É um núcleo de habitação aqui do mandato que pensa, né, política pública, né, para habitação, onde o mandato vai defender na Assembleia Uhum. Legislativa do Estado de São Paulo, né, a apresentação e aprovação dessas propostas, né? E dentro do núcleo, nós fizemos uma discussão deste projeto que você comentou, que a casa é sua. Né? Porque a casa é sua, esse projeto ele destina
os recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o governador vive falando que não falta dinheiro, né? Que tem um orçamento rico, né? O maior orçamento da União, né? Um Estado independente, um Estado que, né? Só que o seu orçamento ele não é democratizado. A discussão do que é feito com o dinheiro do Estado não é feito com a participação da sociedade civil. Então, o Fundo Paulista não é diferente. O Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social, ele é gestado por um Conselho Estadual de Habitação, que, acredite, Guilherme, não tem a participação da sociedade civil. Inacreditável. Né? Tem um Conselho Estadual que discute, né, a política habitacional do Estado e que não tem a participação, por exemplo, dos movimentos sociais, né, que é ali, né, gente, movimento social. Você aí, Dona Maria, seu José, seu João, que sobe morro, desce morro, buscando alternativa para levar água para as moradias que não tem, esgoto, saneamento, asfalto. Quer dizer, você não está representado no conselho que discute o dinheiro do Estado e o investimento para essas áreas. Né? Isso é muito ruim, né? Porque quando você não tem representatividade na discussão do orçamento, não adianta você ter representatividade em outros lugares, porque aí você pode ter muitas ideias, mas você vai ouvir que não tem dinheiro. Exato. E esse fundo tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Eu não vou me recordar aí, mas se a gente der um Google, você vai ver que tem um dinheiro, uma dinheirama lá que daria para fazer aqui essas moradias aqui à vontade. Só que assim, o governo do estado, ele fica buscando o recurso federal e no máximo que ele faz é aportar algum recurso para complementar os valores. Ou ele produz as moradias, né, naqueles municípios que têm um bom relacionamento com ele, né, e destina recursos. Só que esses recursos, eles não são subsidiados, Guilherme. Então você pega o dinheiro lá do Fundo Paulista e coloca, por exemplo, num programa lá chamado CCA, Carta de Crédito Associativo do Governo do Estado. E aí você ganha 1, 2 salários mínimos. Ok, você vai conseguir fazer o seu financiamento. Só que você vai pagar em 25 anos, você vai pagar 20% da sua renda, você não vai ter subsídio nenhum. Nenhum. Ou seja, eu não sei se eu vou ser muito agressivo aqui, mas você está beneficiando os grandes construtores. Porque a família em si, ela vai fazer um financiamento como se fosse um financiamento bancário. E se ela não pagar, ela vai perder a moradia nesses 20 anos e vai voltar para a situação anterior. Né? Essa é a lógica. Inclusive, a gente tem recebido denúncias diárias de despejos em conjuntos do CDHU. Porque eu fui em Embu, Dona Francesca, se você estiver ouvindo aí, seu Nelson, onde tem famílias, né, sendo despejadas, porque a prestação lá é R$700. Isso é um absurdo para uma família que recebe um salário mínimo. Pois é, e não era. Então, como é que faz para você atender uma família que ganha 1, 2 salários e hoje, por várias razões, eles vão, né, por vários argumentos, chegar num valor aí que R$500, R$700, né, de prestação. E aí eles despejam essas famílias. E essas famílias vão morar aonde, Guilherme? Elas vão trazer uma nova demanda para o poder público. E o poder público vai dizer, mas eu já te contemplei. Contemplou de que jeito? Você paga R$500? Se você deixa a sua aposentadoria muitas vezes para pagar uma prestação, ou você paga ou come. Né? Então o Fundo Paulista, ele cria um novo programa subsidiado do poder público com a possibilidade, né, de participação, inclusive, de empreendimentos conveniados com as entidades. Assim como é o Minha Casa Minha Vida, mas no âmbito estadual. Então, ele aloca recursos desse fundo. A casa é sua, você está falando, né? A casa é sua. Só retomando aqui, a casa é sua, que é uma proposta que, a partir da discussão do deputado com o núcleo, nós apresentamos. Que você também vai ter ali
dentro da normativa da proposta, lógico, né? Algumas exigências para se garantir Sim. que o empreendimento tenha qualidade, para que a entidade tenha um trabalho de organização social realmente, né? É uma proposta que está ainda em construção. Nós já protocolamos em novembro de 2024, se eu não me engano, né, o projeto de lei, que segue tramitação agora nas comissões da Assembleia Legislativa e depois vai para votação, né? A nossa ideia é dialogar com os movimentos, ainda que não tiveram a oportunidade de participar da construção desta proposta, para que a gente aperfeiçoe ela ainda neste tempo, né, de construção para aprovação, né, da proposta. Então a gente vai ampliar, né, o debate do programa, e aí eu quero utilizar aqui esse espaço do Ação São Paulo, né, que você nos procure o mandato do deputado, né, para dialogar conosco a construção desse projeto, te convidar, né? Vamos fazer o nosso planejamento, é um seminário em setembro, onde a gente vai poder apresentar toda a proposta e discutir, né, com a sociedade civil, né, e com os gestores também, e convidar o próprio governo do estado de São Paulo, Uhum. né, para poder discutir conosco, né, o A Casa é Sua. O A Casa é Sua, ele é um projeto que tem o mesmo objetivo do programa Minha Casa Minha Vida, Uhum. que é subsidiar o acesso ao crédito e a produção habitacional para a família de menor renda. Mas ao invés de utilizarmos recursos públicos do governo federal, nós vamos utilizar os governos, o Perfeito. recurso que está no governo do estado, no Fundo Paulista. E que tem muito recurso. E que tem muito recurso, né? Galo, para a gente fechar, quer deixar uma mensagem final para a gente encerrar? Eu quero deixar uma mensagem aqui aos companheiros, às companheiras de luta pelo direito à moradia, que renovem a fé, que renovem a esperança em dias melhores, né? E que a sociedade brasileira tem, a partir da retomada do governo do presidente Lula, a grande oportunidade de refletir sobre um direito tão fundamental, um direito humano, que é o direito à moradia. Dizer que você que está aí no seu bairro, na sua vila, na sua comunidade, lutando muitas vezes lutando para que uma coleta de lixo passe na sua rua, para que se tenha uma ligação de água lá regularizada, né, um esgoto que não fique, né, ao ar livre, né, você que luta para que tenha, né, uma moradia, né, digna, né, você pode ter nos movimentos sociais e populares e no mandato do deputado Luiz Cláudio Marcolino o compromisso com esse direito. E nós vamos ter a oportunidade de dialogar, te convidar para participar aqui do nosso núcleo de habitação, né, e ajudar a construir um estado de São Paulo mais justo, mais igual e mais fraterno para todos e para todas. É isso. Perfeito. Galo, muito obrigado pela sua participação. A conversa foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que muita gente que não conhecia os programas ou, né, que sabia pouco da questão da moradia sai, né, depois desse podcast entendendo muito mais dos programas e muito mais de tudo, de como funciona, né, para ter acesso e como os gestores podem ter acesso também e saber, né, um pouco mais do programa Minha Casa Minha Vida e também, né, do projeto do deputado Cláudio Marcolino, A Casa é Sua. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast Ação São Paulo. Agradecemos a todos e todas que assistiram a esse podcast. Convidamos também a todos a seguirem, né, as redes sociais do deputado Luiz Cláudio Marcolino. Ação São Paulo, nosso estado merece mais. Muito obrigado e até a próxima.